Olá pessoal, sou o professor William Castro e o tema desta videoaula é a memória das cidades. As discussões aqui apresentadas têm como referência central o texto escrito por Maurício de Abreu em 1998, intitulado Sobre a Memória das Cidades. Vamos debater sobre a valorização atual do passado, o que se entende por memória das cidades e o papel da geografia para a compreensão do resgate da memória. Lembrando, Maurício de Abreu foi um geógrafo brasileiro e, em seus estudos sobre geografia histórica e urbana, publicou obras importantes sobre a cidade do Rio de Janeiro. Nas últimas décadas, a valorização do passado provocou um debate teórico entre diversos pensadores das ciências humanas, que abordam o tema por meio de diferentes ângulos. Além disso, tornaram-se frequentes as intervenções no espaço urbano para resgate e preservação da memória social. Sendo assim, podemos afirmar que diante do atual momento da história, marcada pelo intenso processo de globalização, há uma busca cada vez maior por referenciais identitários. Nas palavras do sociólogo francês Henri Pierre Geudy, há um fervor contemporâneo pelo culto do passado como um meio de exorcizar essa ameaça permanente que recai sobre o homem moderno. Por isso, essa reorientação de visão do mundo torna suscetível para as sociedades que acabam vivendo mais o presente, desconfiando do futuro e valorizando mais o passado. Se há uma ordem global que procura homogeneizar os espaços mundiais através da instantaneidade da comunicação, por outro lado, há uma resistência dos lugares que buscam suas raízes no passado para realçar a sua singularidade diante desse processo. Nas cidades brasileiras, o passado está sendo revalorizado, mesmo que por uma visão mercadológica, a preservação e restauração de patrimônios culturais tem sido pauta de várias políticas em todas as escalas. Embora muitas vezes desconhecemos os reais objetivos das instituições, percebe-se que a memória urbana é um elemento fundamental para a constituição da identidade de um lugar. Sendo assim, para entendermos a cidade como um lugar de memória, é importante recorrermos aos conceitos elaborados pelo sociólogo francês Maurice Halbwachs. Entre eles está a ideia de memória individual, a qual pode contribuir para a recuperação da memória das cidades, uma vez que esta memória subjetiva e única está conectada a quadros sociais mais amplos. Porém, como o lugar ele é um locus coletivo, é a ideia de memória coletiva que nos interessa, pois se refere a um conjunto de lembranças construídas socialmente e referenciadas a um grupo que transcende o indivíduo. Lembrando que não é a agregação pura e simples de memórias subjetivas, ela envolve as memórias individuais, mas não se confunde com elas. Tanto a memória individual como a memória coletiva só se estruturam plenamente quando conseguem se ancorar simultaneamente no tempo e no espaço. O mesmo ocorre com a memória de um lugar. Nesse sentido, a cidade dá origem a inúmeras memórias coletivas, que podem ser bastante distintas uma das outras, mas que têm como ponto em comum a aderência à mesma cidade. Portanto, para Maurício de Abreu, podemos considerar a cidade enquanto um lugar de memória. Diante disso, os vestígios do passado, acumulados no espaço ou guardados nas instituições de memória, são fragmentos das memórias coletivas que a cidade produziu. Mas é importante lembrar que muitas vezes esses fragmentos estão ligados a estruturas de poder. Segundo o historiador francês Jacques Le Goff, as classes mais poderosas criaram objetos mais duráveis e as próprias instituições de memória. Por isso, os registros por eles deixados são também expressões de poder. Mesmo que haja um impasse no resgate das memórias coletivas, é extremamente relevante a recuperação das memórias que sobraram do passado e da preocupação em registrar as memórias coletivas que ainda estão vivas no cotidiano atual das cidades. Falar da memória da cidade pode soar de maneira enganosa, pois a cidade não pode lembrar de nada, ela não é um sujeito. Quem lembra são as pessoas que vivem ou viveram nela. Maurício de Abreu utiliza esse termo porque prosperou e o define como o estoque de lembranças que estão eternizadas na paisagem ou nos registros de um determinado lugar. Lembranças essas que são agora objeto de reapropriação por parte da sociedade. Para Maurício de Abreu, há uma distinção entre memória urbana e memória da cidade. A primeira diz respeito ao estoque de lembranças do modo de vida urbano, sem obrigação de relacioná-las a um lugar específico.
Já a segunda é a que referencia obrigatoriamente essas mesmas lembranças a um determinado lugar. É importante reconhecermos que cada lugar é, ao mesmo tempo, em cada momento histórico, o ponto de interseção de processos sociais que se desenvolvem em diferentes escalas. Alguns desses processos podem ser explicados em nível local, por serem singulares. Todavia, outros só podem ser compreendidos se ampliarmos a escala de análise. Dessa forma, Maurício de Abreu sugere que o primeiro passo para a recuperação da memória das cidades é entender como esses processos se entrecruzam sincrônica e diacronicamente num determinado lugar. Além disso, é necessário fazer a mesma análise a partir do seu gancho espacial, pois não basta analisarmos a atuação dos processos sociais no espaço. Temos que aprender também o espaço onde esses processos atuaram. Muito bem. Como vimos, a geografia histórica é fundamental para a recuperação da produção material das sociedades do passado e tem muito para contribuir para o resgate da memória das cidades. Lembre-se que também temos que estar atentos ao presente e nos preocuparmos sempre em registrar as memórias coletivas que ainda estão vivas no cotidiano atual da cidade. Encerramos aqui esta videoaula. Espero que tenham apreciado o conteúdo abordado e até a próxima.